Dia, queridos seguidores, mais um vídeo para vocês, para o meu canal do YouTube, Célia Givartowski, a psicanalista. Não esqueçam de inscrever-se no meu canal para receber alerta de novos vídeos. E se gostarem, cliquem no joinha. Obrigada! O tema de hoje é: o que nos faz adoecer? A realidade ou os nossos pensamentos? Foi um artigo que eu li em 29 de julho, agora, próximo passado, e onde ela dizia que dedico esta postagem a todos aqueles que já pensaram, pelo menos uma vez na vida, em se desligar do cotidiano conturbado da cidade grande, arrumar as malas e se aventurar na vida como um ermitão em meio a um lugar despovoado, com bastante verde e aparentemente sem problemas, acreditando que dessa forma irá encontrar a fórmula da felicidade eterna, na simplicidade da vida do campo. Mas afinal, será que os problemas deixariam de existir diante dessa mudança abrupta de estilo de vida? Será que deixaríamos de sentir as diversas emoções desagradáveis que sentimos às vezes em alguma situação que nos aflige diariamente, para encontrarmos possíveis respostas diante dessas provocações que foram levantadas, é necessário a compreensão de dois conceitos que compreendemos erroneamente como semelhantes durante o nosso dia a dia, mas o que na realidade são totalmente diferentes, referindo-se respectivamente ao fato que está acontecendo e ao nosso pensamento. O que você sabe sobre esses dois conceitos? Você acredita que eles são semelhantes ou diferentes? O que nos faz sofrer são os fatos ou são os pensamentos? Primeiro, o que é um fato? Segundo o dicionário Michaelis, um fato é conceituado como um evento de cuja ocorrência se tem conhecimento ou coisa cuja existência não se põe em dúvida. Diante do significado da palavra, podemos considerar que o fato é algo que acontece ou que temos absoluta certeza de que acontecerá no futuro. Vamos tentar entender o que acabou de ser dito através de uma sentença que se constitui como algo real. Diz ela: eu realizei um atendimento psicológico em meu consultório particular hoje, a tal hora. A afirmação anterior pode ser considerada como uma verdade pela enorme quantidade de provas, a biometria para a minha entrada no prédio comercial, a minha imagem captada pelas câmaras de segurança no local e no relato do meu paciente que se encontrava presente em sessão no horário mensurado. Bem, vamos trazer agora isso para o momento que estamos vivendo. O Covid-19, o SARS-CoV-2, o coronavírus, a pandemia é um fato. Agora vamos ver o que é pensamento.
O pensamento refere-se ao significado que atribuímos a um determinado evento real, ou seja, a interpretação que a nossa mente atribui diante da ocorrência de um fato e que geralmente é visualizado por nós em formato de imagens mentais ou palavras. Ressalta-se que o pensamento não se refere apenas a uma ação introspectiva, da qual nós nos encontramos realizando uma leitura do que se passa por nossa cabeça em um determinado momento, sendo que existe um outro componente muito importante que é a linguagem. A este componente, linguagem, os diversos pesquisadores apontaram uma forte relação entre o que pensamos e o que falamos, chegando à conclusão de que nossa fala é uma genuína expressão do conteúdo que se passa em nossa mente. Retornando à situação que descrevi anteriormente, referente à sessão de psicoterapia que ela diz ter realizado a tal hora no seu consultório, recorda, diz ela, da ocorrência de alguns pensamentos que passam durante o atendimento, como: estamos caminhando bem com os nossos objetivos, acredito que ele, o meu paciente, em breve irá receber alta. Eu acho que ele se identificou com a parábola que eu contei e necessito começar o ensino das emoções no próximo atendimento. Existe uma relação entre o fato e o pensamento? Agora que chegamos a uma definição entre fato e pensamento, podemos começar a compreender a relação que existe entre essas duas definições. Primeiramente, com relação ao fato, sabemos que um questionamento para diferentes pessoas existe. E existe também uma grande probabilidade de encontrarmos descrições semelhantes em relação a uma determinada situação. Por exemplo, se apresentarmos um quadro de um pintor famoso e pedirmos para as pessoas realizarem uma descrição do que visualizam na pintura, possivelmente vamos encontrar diversos elementos repetidos no discurso. Ao contrário do fato, o pensamento é uma interpretação subjetiva da realidade, na qual existe uma pluralidade de significados para o mesmo indivíduo e que não existem respostas certas ou erradas, mas sim pensamentos adaptados e não adaptados à realidade. Diante disso, se perguntássemos a um grupo de pessoas o que passou pela cabeça de cada um quando visualizaram a mesma obra de arte, existe uma grande probabilidade de descrições bem distantes umas das outras. Um iria dizer que lembrou de tal coisa, outro iria dizer que viu um quadro um dia e por isso está associando e lembrando de outra coisa. Embora tenha sido realizada uma apresentação de cada um dos conceitos de forma separada, é importante salientar que durante o cotidiano as duas definições se complementam, como por exemplo, quando estamos conversando com alguém e expressando nossos pensamentos através da fala. O que foi dito torna-se uma realidade para o ouvinte. Por exemplo, naquele caso em que eu disse que o fato
é a pandemia do coronavírus, é o Covid-19, é o SARS-CoV-2. Isso é um fato. Apresentando este fato, a pandemia, para alguns, uns pensam: ai que medo, ai que horror, eu não quero pegar isso, eu não quero morrer no isolamento, eu não quero ficar com essas sequelas. Enquanto que outros pensam: tudo besteira, isso é coisa que o chinês inventou e soltou para o mundo para eles ganharem dinheiro. Para que eu vou usar máscara para me proteger? Quanto menos, muito menos para proteger o outro. Isso não passa na cabeça desse ser que pensa dessa maneira. Poxa, uns pensariam assim: logo vem a vacina e estamos livres. Outros: mas será que essa vacina vai nos imunizar? Esse vírus tão antigo que já tem há 70 anos nos macacos, com tantas mutações, será que vamos nos livrar dele tão fácil? Outros pensariam: o mundo mudou, vamos ter que mudar. Até que uns mudem para melhor e outros para pior. Porém, outros dizem: ah, deixa eu comprar uma roupinha nova, deixa eu comprar um sapatinho novo, uma bolsa de grife, porque logo logo eu vou poder sair por aí como eu saía antigamente. E outros ainda continuam hoje saindo sem máscara. Então, nesse exemplo que estamos vivendo da pandemia, dá para vocês perceberem o fato também, o pensamento e a linguagem, como cada um se expressa a respeito do que pensa. E para quem é da área psi, consegue ir mais além no latente e perceber por que essas pessoas pensam assim e outras pensam diferente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Continuando, quem é o responsável pelo nosso sofrimento? Através do que foi exposto nesse texto e do que eu fiz o exemplo do momento da pandemia do coronavírus, podemos concluir que não é a realidade que nos traz sofrimento, mas sim a maneira como interpretamos ou damos significado para o que aconteceu e o que está acontecendo conosco. Ou seja, o grande vilão que se encontra por detrás das emoções, reações fisiológicas e ações desagradáveis é o nosso pensamento. Porém, devemos nos lembrar que o pensamento possui dois lados de uma mesma moeda, visto que caso o que passe pela nossa cabeça se encontre adaptado à realidade, logo a maneira como sentimos e agimos tem consequências opostas ao que foi mencionado anteriormente, como bem-estar e felicidade. Tomemos como exemplo a situação atual do Covid-19 de novo, que está trazendo a morte de milhares de pessoas ao redor do mundo, em nosso país, Brasil, e da qual ainda não temos uma vacina para ficarmos imunes ao vírus. Apesar da existência da pesquisa em fase avançada, você consegue mencionar ao menos uma pessoa do seu círculo social que
habitualmente sente-se ansiosa diante da situação que nos encontramos atualmente. Você consegue mencionar um familiar que encontra triste em decorrência do isolamento social, como uma forma de prevenção da contaminação pelo vírus? Como podemos notar, existem significados diferentes que são atribuídos para um conjunto semelhante de situações e que, consequentemente, vai afetar o nosso humor de forma negativa ou positiva. Diante disso, podemos concluir que a fuga da realidade para um local despovoado e com bastante verde não será o responsável por grandes mudanças que almejamos em nossas vidas, visto que os conteúdos que passam por nossas cabeças provavelmente seriam os mesmos aqui na cidade ou lá no campo. Caso optarmos por uma fuga da realidade, devemos escapar da fuga dos pensamentos que acreditamos ser reais e que acaba trazendo prejuízos pessoais, profissionais, acadêmicos e sociais. Portanto, espero que tenha ficado claro para vocês o que é um fato que está ocorrendo, o que pode ocorrer, o que já ocorreu, o que é um pensamento, o que é a linguagem e o que gera o nosso sofrimento emocional. Apenas o nosso pensamento, que muitas vezes pode ser expressado através da linguagem, que serve de reforço para os que estamos sentindo durante o que estamos pensando. Porém, os fatos continuarão sendo os mesmos, seja eu aqui na cidade ou eu lá no verde dos campos. Portanto, mesmo digo desta pandemia, o fato, a pandemia, o vírus, a doença, o Covid-19, está tudo aí. A pesquisa por uma vacina, o isolamento social, tudo isso são fatos. Pensamentos. Depende de como eu consigo processar, elaborar, digerir este fato, os meus pensamentos serão adaptativos e positivos ou negativos e não adaptativos e me gerarão muito sofrimento, muita tristeza, muitos problemas. E eu normalmente expresso isso através da linguagem. E a gente sabe que a palavra tem poder, não por religião, mas pela química que processa no nosso cérebro ao pensarmos e emitirmos uma palavra sobre aquilo que estamos pensando. Portanto, se falamos, reforçamos o nosso pensamento. Se ele é adaptativo, ótimo, nos dá mais força de enfrentar, nos dá mais coragem, mais fé. Se ele é não adaptativo ou negativo, ele nos destrói, nos corrói e nos dificulta. E não adianta a gente ficar mudando de lugar, porque o fato existe aqui e lá. O que precisa mudar são os nossos pensamentos. E é isso que a terapia pessoal pode fazer com você, pode te ajudar a mudar os seus pensamentos de não adaptativos, de negativos, para positivos, para adaptativos a cada situação. Obrigada!